Essa é a mais nova linguagem de programação da Apple para escrever os teus arquivos de configuração. E se pronuncia Pickle. Não Pickle, não Pickles, Pickle. Normalmente, quando a gente pensa num arquivo de configuração, é comum pensar numa linguagem mais estática, como JavaScript Object Notation, a.k.a. JSON, ou YAML, que é uma linguagem de serialização de dados, ou property list, por aí vai. Cada dev tem a sua preferência e a gente tem que respeitar elas, tá? Por exemplo, alguns de vocês já devem estar nervosos que eu não listei o XML. E é injusto, super injusto. Mas como será que essa nova linguagem de programação aí da Apple? Será que a gente vai finalmente ter algo melhor que o JSON? Será que a DSLs que a gente já usa hoje em dia já não resolve esse problema? Não sei. Vamos descobrir juntos aqui. Uma das coisas mais impressionantes pra mim é a Apple ter feito isso open source. E a documentação até que tá bem decente, tá? Eu consegui em menos de meia hora pegar um arquivo de configuração JSON que eu uso no trabalho de 1.800 linhas e reduzir pra 800 linhas de Pickle. Não que a gente vai usar, não sei se o time vai aderir a essa ideia, mas foi legal experimentar tão rápido assim. Então, vamos descobrir juntos aqui. Vocês me perguntaram num vídeo que eu falei sobre o fim do JSON, ou o JSON tem que acabar. Vocês falaram, Lucas, eu não entendi a última afirmação sobre o JSON, alguém poderia me explicar? Como assim parar de usar JSON? Tem algo melhor que ele? Sim, tem coisa melhor que ele. Faz um vídeo explicando. Esse é o vídeo. Vamos aproveitar essa nova linguagem de programação aí da Apple. Vamos falar do JSON. JSON é um péssimo formato para humanos. Mas tu sabe o que é ainda mais difícil? XML, XML. E eu tenho que concordar com esse comentário no Hacker News, mas talvez a gente pudesse pensar em algum formato melhor, né? Não me entenda errado, tá? Depois desse vídeo. O JSON é sim um formato flexível, ele é relativamente fácil de ler. Se tu é um computador, por exemplo, é facinho fazer o parse dele. Tá, talvez assim não seja muito fácil de ler, mas usando alguns truquezinhos até que fica um pouco mais legível. Então, eu não tenho dúvidas que o JSON funciona como formato de armazenamento e transferência de dados, mas como um arquivo de configuração, ele é meio limitado. Tá, Lucas, explica por quê. Primeiro, tá? Tu não consegue adicionar comentários, por exemplo, sem uma gambiarra. Tu vai ter que adicionar algum field ali porque tu quer deixar um comentário. Depois, ele possui um formato bem, digamos assim, restritivo, o que facilita, tá, o parse dele, por isso que ele é ótimo para computadores e horrível para humanos, porque ser restritivo também faz com que ele seja menos extensivo. Terceiro ponto, se tu trabalha com linguagens como Python, Haskell, Ruby, talvez até Lua, tu já deve até saber qual que é o motivo que eu vou falar. Curly braces, a.k.a. as chaves. Mas também, né, o que a gente vai exigir de um formato de arquivo que o nome já começa com JavaScript Object Notation? Tô brincando, JavaScript. Vocês sabem que eu sempre opto por deixar quieto. Tá, e sobre opções melhores, vamos lá. Algo que ajude, então, nesse gerenciamento de complexidade. Vamos falar sério agora. O que a gente busca com linguagem de configurações é algo que não seja limitado a qualquer falta de expressividade e também que tenha a capacidade de ser validado. Então vamos falar, o que importa aqui é se existe ou não uma opção melhor do que JSON para arquivo de configuração. Se tu procurar no Google, tu vai encontrar vários artigos sobre outras opções para arquivos de configurações. Talvez tu até já utilize hoje. Por exemplo, o TomML, eu chamo de TomL ou TomML. Ele é bem usado, por exemplo, no Cargo Rust ou até mesmo no Gradle para Kotlin. E aí tem outras variações do próprio JSON, como o HJSON e o YAML, que eu acho muito melhor que JSON para, por exemplo, descrever uma API. Então, se tu utiliza Swagger, por exemplo, provavelmente tu já escreveu algum YAML. Mas ok, esses formatos todos aí já estão aí há um bom tempo, tá? E nada mudou desde então. Até algumas semanas atrás, quando a Apple lançou então o Pickle. Vamos dar uma lida aqui no artigo que eles publicaram no site oficial do Pickle. Depois eu quero rodar um exemplo para vocês. Deixa eu traduzir isso aqui. Apresentando o Pickle, ou PKL, uma linguagem de programação para configuração, pela equipe Pickle em 1º de fevereiro de 2024. Temos o prazer de anunciar o primeiro lançamento do código aberto Pickle. Pronuncia-se Pickle. Uma linguagem de programação para a produção de configuração, né? Ao pensar em configuração, é comum pensar em linguagens estáticas como JSON, YAML ou listas de propriedades. Embora essas linguagens tenham seus
próprio mérito, elas tendem a falhar quando a configuração aumenta em complexidade. Por exemplo, a sua falta de expressividade significa que o código é frequentemente repetido. Além disso, pode ser fácil cometer erros de configuração, porque esses formatos não fornecem nenhuma validação própria. Para resolver essas deficiências, às vezes os formatos são aprimorados por ferramentas auxiliares que adicionam lógica especial. Por exemplo, talvez seja necessário tornar o código mais dry, mais seco, mais don't repeat yourself. Então, é introduzida uma propriedade especial que entende como resolver referências e mesclar objetos. E aí eles vão aqui, yada, 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 e eles falam, em pouco tempo esses formatos quase se tornam uma linguagem de programação, mas difíceis de entender e de escrever. Ok, bom, tu criou uma linguagem de programação para resolver isso também, né? Vamos esperar que não seja difícil de entender e escrever. No outro extremo do espectro, uma linguagem de uso geral pode ser usada. Por exemplo, quem trabalha com Kotlin tem várias DSLs, né? Linguagens como Kotlin, Ruby ou JavaScript tornam-se a base para DSLs, que geram dados de configuração. E embora essas linguagens sejam tremendamente poderosas, elas podem ser difíceis de usar para descrever configurações, porque não são orientadas para definir e validar dados. Além disso, essas DSLs tendem a estar vinculadas aos seus próprios ecossistemas. É difícil vender uma DSL Kotlin como camada de configuração para um aplicativo escrito em Go. Eu devo admitir, é verdade, cara. É difícil convencer alguém que trabalha com a linguagem A aderir uma linguagem B para escrever configurações. Então era meio óbvio, né? A solução é criar mais uma linguagem. Por que eles criaram? Vamos lá, criamos Pickle porque acreditamos que a configuração é melhor expressa como uma mistura entre uma linguagem estática e uma linguagem de programação de uso geral. Queremos aproveitar o melhor dos dois mundos, fornecer uma linguagem declarativa e simples de ler e escrever, mas aprimorada com recursos emprestados de linguagem de uso geral. Ok, vamos ver quais são esses objetivos. Fornecer segurança detectando erros de validação da implantação para dimensionar de casos de uso simples e complexo e que seja prazerosa em escrever, né? Com integrações das IDEs mais utilizadas. Então aqui está o exemplo do Pickle, legal, que tem modularização, tem algumas propriedades aqui, uma classe, tem herança também, tem type alias, os alias aqui, né, de environment, por exemplo. Tu consegue fazer amends, cara. Ok, eles falaram que era simples, né, mas eu vejo que, facinho a gente torna isso aqui complexo. Então eles falam que é fácil criar variações da mesa base de dados ao fazer amending. Ok, isso aqui de fato é um dry da vida, né? Mas como sempre, o problema é fazer dry onde não se deve fazer dry. Built-in validation, acho que esse aqui é uma das melhores coisas que o Pickle pode introduzir no arquivo de configuração. Sharing packages, então compartilhamento de pacotes. Ah, isso aqui é massa, ó, cara. Tu pode importar um pacote, por exemplo, de TOM.ml e tu pode criar um render para fazer a renderização do teu Pickle para TOM.ml. Eu fiz para JSON e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Mas o mais legal aqui também que eu achei é esses bindings de linguagem, tá? Pickle pode produzir configuração em texto como output. E também pode ser embedado como uma biblioteca em uma linguagem de programação através ali do language bindings dele. Cara, isso aqui é muito legal. Tu tem uma geração de código aqui por trás, né? Fazendo o que a gente chama de mágica. Magicamente funciona. O que a galera, por exemplo, de vários frameworks aí, pelo menos do mundo Java, já sabe, né? Tu pega um YAML, tu pega um JSON e tu gera tudo se tu quiser. Tu gera código lá do teu Play Old Java Objects, até a base de dados pelo teu ORM. Então imagina ter isso também para arquivos de configuração, que legal. Muito legal. Bom, ele tem suporte a editores, né? Então IntelliJ tem plugin da JetBrains para WebStorm, Golang, PyCharm. Também tem para Visual Code, se eu não me engano. Então tu ganha o que com isso? Autocomplete, né? Porque melhor do que escrever rápido é não precisar escrever, é autocompletar mesmo. Navigation, links ficam clicáveis e validação, né? O que também é legal, principalmente se tu tá trabalhando com uma linguagem nova. Massa. Vamos botar a mão na massa, quem sabe? Falar em massa? Primeiro eu tenho que achar um arquivo de configuração complexo aqui pra gente reduzir ele com Pickle. Então vamos lá, eu achei um arquivo aqui do Grafana de database.json. Vamos pegar ele mesmo pra testar. Ok, esse é o nosso arquivo de configuração aqui de teste. Ele tem 613 linhas. Agora, o que a gente precisa fazer é instalar o Pickle. Eu vou usar aqui esse curl e vou colocar tudo pra dentro do Homebrew. Ok, tá instalado.
Próximo passo, tá? Se tu já tem um arquivo JSON de configuração, tu vai querer usar um conversor para converter ele para pickle, para te não precisar escrever esse teu pickle do zero. Então vamos criar aqui um converter.pkl. Basicamente o que a gente precisa fazer aqui é importar então o pacote que a gente quer. No caso vou importar a dependência do pickle para JSON, já que a gente quer converter um JSON em pickle. Vou colocar o caminho do arquivo, então vou ler o arquivo para uma variável file. Vou usar o parser do JSON que a gente importou ali para parsear esse arquivo file e vou dizer qual que vai ser o nosso output desse converter. Depois de escrever o converter, daí é muito fácil, é só vir aqui na linha de comando mesmo, ou colocar isso para rodar em algum script do teu CI/CD. Tu vai chamar pickle eval -o converter.pkl, mas antes disso aqui eu tenho que colocar o destino, né? Ou melhor, a origem, qual que é o arquivo que eu quero converter. Eu vou colocar config.pkl, né? Porque ele vai converter então o nosso config.json, que está lá dentro do código do conversor, para um PKL. A gente coloca uma barra aqui e roda. Feito! Ele já criou aqui o nosso arquivo pickle. Vamos ver como que ficou o arquivo. Pode ver que ele começou declarando aqui os inputs, os requires, e o arquivo ficou com 612 linhas. O arquivo original tinha 613 linhas. Tá aí. Simplificou muito a minha vida, Apple. Diminuiu uma linha. Mas é isso, cara. Tu tem que ver se essa solução aqui é para ti. Por exemplo, nesse arquivo de configuração que não tem muita redundância, digamos assim, talvez não vale a pena tu pegar e colocar um pickle lá. Eles ainda não me convenceram, mas eu já tô dando uma olhada. Eu vou te dizer aqui, ó, que pra matar o JSON com isso aqui vai ser meio difícil.